Como começou? Bom, então, boa tarde para todos, todas e todes. É uma grande satisfação que eu estou aqui com vocês, porque é a primeira apresentação pública, né, desse livro, A Cidade que Devora Malocas, que é em coautoria minha com o Álvaro Klafke, que também é historiador do arquivo público, e o Vinícius Riscurini, que é colega de vocês aqui no doutorado em História da URGS. Queria agradecer a Carla, então, pela oportunidade de estar fazendo esse debate com vocês e também cumprimentar a Neira, agradecer a Neira por estar compartilhando comigo essa mesa. Queria fazer uma saudação para a FEE, porque não dá para deixar de lembrar que foi um livro produzido na Fundação de Economia e Estatística, que foi um órgão de pesquisa que foi destruído, e a gente sempre tem que lembrar a importância dos órgãos de pesquisa e da pesquisa pública num momento em que a gente está enfrentando, né, e a gente enfrenta, inclusive, o corte de bolsas nesses momentos, não o corte de bolsas, né, a retenção da verba para o pagamento das bolsas, que é uma coisa que abala os bolsistas, abala os estudantes, abala todo mundo, inclusive é esse motivo pelo qual o Vinícius não pode estar aqui nesse momento, né, ele está lutando e trabalhando emocionalmente essas questões. Mas então fica o registro, que é um trabalho em coautoria com o Álvaro e com o Vinícius, e é um trabalho feito na FEE, um grupo de pesquisa pública, um trabalho feito na FEE. E preparar essa apresentação, por isso eu também agradeço, é uma oportunidade de revisitar uma pesquisa que foi feita há 6 ou 7 anos atrás, já faz um tempo. O livro ficou meio perdido na editora da URGS, então atrasou e só saiu agora. Então, eu revi com certo estranhamento até, porque algumas coisas eu pensava, hoje eu faria diferente, mas acho que isso é normal sempre que a gente se releva. Eu vou apresentar, então, não na ordem que está no livro. Eu vou comentar o que tem no livro, quais são os capítulos, o que tem, mas eu não vou seguir a ordem, porque tem 2 capítulos que acho que interessam mais para a discussão que a gente vai fazer hoje aqui sobre história oral. Mas eu vou comentar o que tem no livro, o que vocês podem encontrar aqui, quais são as discussões que a gente quis fazer, que a gente procurou fazer. Então, a gente tem uma introdução na qual a gente tenta discutir as origens que são atribuídas e dadas às vilas de Maloca, né, aos agrupamentos populares de moradia popular em Porto Alegre, que muitas vezes são creditadas às migrações rural-urbanas e à desagregação da escravidão. Né, e a discussão que a gente tenta fazer é que, sim, esses são fatores importantes, mas a gente procura relativizar. Em que sentido? De que existem dinâmicas excludentes internas da cidade. A gente não precisa buscar apenas fatores externos, exteriores. A cidade, por si só, tem uma dinâmica excludente que produz o afastamento para áreas mais remotas da população mais pobre. Isso é uma coisa que a gente vê desde o fim do século XIX. Né? A gente trabalha bastante nesse livro com as pesquisas e os estudos da Sandra Pesavento, que é uma referência importante que a gente tem ao trabalhar a história urbana e trabalhar a história de territórios urbanos. Então, por exemplo, um dado que é bem marcante, assim, quando a gente fala na importância do êxodo rural, na formação das malocas, não sei o quê, mas em 1952, 57% dos moradores das vilas de Malocas nasceram em Porto Alegre. Então, a gente não pode absolutizar, digamos assim, a importância das migrações rural-urbanas, que sim foram importantes, mas não foram a única coisa. No primeiro capítulo, a gente discute, então, a terminologia. O que é maloca, como é que ela aparece na documentação, o que significa maloca, o que significa favela, e a gente faz alguns paralelos entre Rio de Janeiro e Porto Alegre, o que esses 2 termos se aproximam e se afastam, em que situações são utilizados. E eu vou, assim, nessa apresentação, só ressaltar 2 diferenças importantes entre a favela e a maloca. Em primeiro lugar, a favela, no
século XXI passa por um processo de positivação de uma identidade. O favelado, hoje em dia, tem um processo de positivação, não necessariamente tem o peso negativo que tem maloqueiro. O maloqueiro não passou por esse processo de positivação. Então, inclusive, a gente sempre trabalha maloca, maloqueiro entre aspas, né, para não naturalizar um termo que é pejorativo. E também a disposição espacial. Né, a cidade de Porto Alegre vai empurrando as malocas cada vez mais para a periferia. Isso aí a gente constatou ao longo do livro, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas as favelas não, as favelas são incrustadas nos morros dentro da cidade. Né? Então a cidade cresce cortando as favelas. E a Porto Alegre cresce afastando as malocas. Bom, o segundo capítulo, então, é para discutir raça e cor nas Ilhas de Maloca, que é uma discussão importante que a gente não pode fugir. E tem 2 subcapítulos esse capítulo. A cor e o como, a cor e o quanto. O como é uma análise qualitativa de como são utilizadas as categorias de cor. E a gente usa as notícias policiais, né? Essa é a fonte que a gente usou para isso. E a gente trabalhou muito com a perspectiva do Marcos Vinícius de Freitas Rosa, professor Marcos aqui da PURGS. Que a gente vê que, tal como no século XIX, início do século XX, os qualitativos de cor referidos preto, negro, pardo, os qualificativos de cor para a população afrodescendente são sempre utilizados em situações de criminalidade, né, de culpabilização ou de vitimização. Mas a cor do branco não é mencionada, é invisível, não é destacada. Né? Então, as categorias raciais sempre são utilizadas para o negro e para a culpabilização. E o segundo subcapítulo, a cor e o quanto, a gente pega os mapas, os levantamentos populacionais que a gente tem, que são poucos e são precários, mas a gente vê que esse predomínio de população negra nas malocas, nas periferias que a gente vê hoje, não sempre foi assim. Né? Nos levantamentos mais antigos a gente tem uma maioria de brancos nas malocas, que é uma coisa que, se a gente olha com os olhos de hoje e preparados e preconceituosos, achando que vai encontrar a maioria de negros, não, a gente encontra a maioria de brancos. Mas, ao longo do século XX, ocorre uma diferenciação que os brancos têm mais possibilidade de ascender socialmente e sair das malocas, e os negros têm mais possibilidade de descender socialmente e ir para as malocas. Então, o Milagre Brasileiro, que estava bem no auge no período final do período que a gente estudou, né? A gente pegou de 43 a 73, é aquela a ideia do bolo crescer para depois dividir, só que o bolo cresceu e não dividiu e pelo contrário, né? Perpetuou e aprofundou desigualdades raciais. E outra coisa que é importante dizer é que os brancos eram maioria nas vilas, porém eles estavam menos representados do que no conjunto da população. E os negros eram minorias, mas estavam mais representados do que no conjunto da população. Eles estavam sobre-representados. Então isso aí são algumas informações que a gente conseguiu levantar. O capítulo 3, que eu acho que é o que intitula talvez o livro, A Cidade que Devora Malocas, ele descreve um pouco esse movimento que eu estava falando para vocês, de como as periferias, as populações, a moradia popular e as populações mais carentes vão sendo deslocadas das regiões centrais para cada vez mais distantes. E tem 2 mecanismos de expulsão que a gente destaca, e geralmente a gente presta atenção apenas nos aspectos extraeconômicos. Nos aspectos extraeconômicos, exatamente. Na remoção. Chega lá, pega um caminhão, tira a pessoa e manda embora. Isso é o que chama mais atenção, vem mais aos olhos. Mas um aspecto que talvez seja mais presente e não tão visível é a expulsão econômica mesmo, que é a impossibilidade de pagar aluguel, a impossibilidade de arcar com o custo de vida, a impossibilidade de pagar as contas. Então vai para um lugar onde o custo de vida seja mais barato, onde o aluguel seja mais barato,
onde possa ter sua própria casa, que na região central não pode. Então, isso aqui também é um mecanismo econômico, ele não é tão visível quanto o mecanismo extraeconômico, mas não é tão violento quanto. Então a gente tem aqui uma narrativa um pouco trágica, um pouco mecânica, se a gente pensar nos termos do Heidenreich, a gente não discute Heidenreich no livro, mas é uma narrativa mecânica, uma narrativa trágica. E aí no subcapítulo seguinte a gente pega o outro lado, né, a resistência, né, a atuação política das vilas de Maloca. E a gente fala tanto da organização de associações, que ao longo de todo o século XX, no período que a gente estudou, de 43 a 73, tem organização de associações de marginais, eles usam esse termo sem o peso que a gente usa hoje, o peso negativo que a gente usa hoje, eles se identificam como marginais, eles positivam esse termo como uma forma de reivindicar direitos, ou até a rebelião mesmo, sabe, de, sei lá, de botar fogo na casa para protestar contra a remoção. Então esse é o segundo subcapítulo dessa parte 3, né, que é essa ideia de que a cidade devora as malocas. Aí tem o terceiro subcapítulo, que são as autoridades condenadas, que aí a gente se baseia muito na ação do pesamento, que demonstrando como as representações e visões a respeito das pessoas que viviam nas malocas produziam os estigmas que justificavam a expulsão delas. Então a gente não pode ser reduzido a uma abordagem econômica. A gente leva em conta os aspectos econômicos, mas também os aspectos simbólicos que justificaram e levaram à expulsão das pessoas. E o último subcapítulo é um levantamento das profissões de quem morava ali, né, que a gente vê que, embora a documentação oficial da prefeitura, dos sociólogos e administrativa, digamos assim, diga que são pessoas que vivem de biscate, que não têm emprego, que não têm emprego fixo, os levantamentos que tem nos mostram que tem operários, servidores públicos, trabalhadores, que vivem nessas malocas, né? Então, depois eu vou falar de algumas. Agora eu vou pular para o capítulo 6, que é um capítulo que analisa as visões que a imprensa tem sobre as vilas de Maloca. Então, um pouco essa discussão do êxodo rural, tal como aparece na imprensa, e é uma coisa que, como eu disse, a gente procura relativizar sempre, porque êxodo rural dá a ideia de que, sei lá, o povo prometido que saiu do Egito e foi para a Palestina. Não foi uma coisa de vez que eles eram fugidos, não, foi uma coisa pulverizada, que tinha motivações diversas, né? Não era uma coisa assim, uma fuga, né? É uma coisa mais dinâmica, e as pessoas têm motivações para ir para a cidade. A habitação, como ela é, os subcapítulos são habitação, cotidiano, estigma, tudo isso aí é a maneira como a imprensa retrata a população das malocas, os maloqueiros, sempre como um outro, uma narrativa exótica, com exotismo, com um outro estigmatizado, o cotidiano dele é sujo, a habitação dele é precária, né? Então sempre essa construção do outro como alguém precário, alguém que deve ser retirado. E esse aí é o último subcapítulo. A solução é a remoção. E isso aí aparece também no relatório do Meneghetti, ele diz com todas as letras. A solução é remover eles, né? Só que depois a gente vai ver que não é bem assim que aconteceu. E aí a gente faz um apanhado no último capítulo, no capítulo 7, que a gente pega uma série de vilas que existem e outras que não existem mais. Não sei quem é que aqui já ouviu falar na Vila Caiu do Céu, na Doca das Frutas. A Neila não conta. A Vila Santa Luzia. Eram vilas super importantes em Porto Alegre, na primeira metade do século XX, que foram destruídas fisicamente e muitas vezes apagadas da memória da cidade, né? Então,
A gente faz esse apanhado de outras vilas que ainda existem, né? Dona Teodora, Maria da Conceição. A gente conta algumas histórias porque o nosso objetivo não é uniformizar como se as vilas fossem uma coisa só. Cada uma tem sua realidade, cada uma tem sua particularidade e a gente faz um apanhado. E aí, a gente, na conclusão, a gente fala da ineficácia dessa política de expulsão. Porque mesmo do ponto de vista higienista, de expulsão, de tirar as vilas, sempre tem o que fica para trás naquilo que se devora, né? E as vilas sempre se multiplicam. Mesmo do ponto de vista higienista não dá certo, porque as vilas crescem, porque a cidade tem mecanismos de empobrecimento, de pauperização, que eles não são enfrentados. O racismo não é enfrentado, a pauperização não é enfrentada. Só se tira a cidade, a vila mais para longe. E uma coisa que também hoje a gente discute é que tem o seguinte mecanismo. Tem em determinada localidade, a população pobre se instala, luta por água, energia elétrica, calçamento, e quando eles conquistam tudo que eles queriam, eles são expulsos, né? E aí aquele bairro urbanizado é ocupado pela classe média. Então isso aí, a gente não pode, claro, fazer um esquema mecânico, mas é uma tendência histórica que a gente vê que se reitera. Mas agora falando um pouquinho sobre os capítulos que dialogam mais com o trabalho da Neila, com a questão da história oral e com o propósito do colóquio do Reco, não sei quanto de tempo. Tu tens aí, dá 15 minutos. Então tá. Então dá para falar bem sobre os dois capítulos que falam. No capítulo 5, que se chama Relatos da Vida nas Vilas Populares, a gente se amparou bastante no trabalho da Cláudia Fonseca, que é uma antropóloga, professora aqui no URGS, que ela fez uma etnografia de vilas populares, Vila do Cachorro Sentado e Morro da Cruz, se não me engano. E a gente tentou fazer um estudo inspirado no dela, claro que não com o aprofundamento que a gente tem numa etnografia, um material bem mais precário e parcial, que são as notícias policiais, mas a gente consegue perceber algumas coisas similares, né, nas vilas do período que a gente estudou, com o que a Cláudia encontrou nos anos 80, que é uma moral popular de não interferência da polícia. Então, eles não aceitavam que a polícia interferisse nas disputas internas da comunidade, uma honra masculina, né, que não pode ser... que cada um tem que resolver os seus problemas por si, pela valentia, pela como é que eu vou me expressar? Pela sua capacidade de reação, muitas vezes pela violência física, sem que se procure a interferência da polícia. E não levar desaforo para casa, não aceitar desaforo de mulher, muito menos, né, porque tem aquela coisa machista. Então, e por que isso é importante, fazer isso através das notícias policiais? Porque é a fonte que a gente tem, mas para tentar encontrar um ponto de vista dos maloqueiros, entre aspas, né? Um ponto de vista das pessoas que não são expressos diretamente nas notícias de jornais, nas fontes que a gente utilizou, mas que, a partir da história social, a partir de uma leitura contrapelo, a partir de uma leitura do que está subjacente a essas notícias, a gente tentar enxergar, se aproximar de alguma forma do ponto de vista dos moradores, né? Ir além do ponto de vista do repórter policial. E às vezes a gente consegue um pouquinho disso, pelo menos esse é o esforço desse subcapítulo. E o subcapítulo seguinte, que também é desse relato das vilas populares, é uma comparação do relato da Zeli Barbosa, que é uma moradora da Ilhota, que ela temia muito ser removida para Restinga. Ela não gostava da Restinga, ela não gostava dos seus vizinhos, ela não gostava de morar numa vila. Ela queria ir para Santa Rosa.
Então ela faz essa hierarquização entre as vilas, né, que Santa Rosa era boa e a Restinga não era boa, e a gente faz um paralelo com o relato da Carolina de Jesus, que também é um texto muito famoso, muito mais famoso que a própria Zeli, mas que também tem essa semelhança, que é uma pessoa que está ali na favela ou na Vila de Maloca, que não quer estar ali e tem uma visão, inclusive, preconceituosa sobre os seus vizinhos, sobre os outros moradores, né? Só que tem diferenças também. Na Carolina de Jesus, a fome é uma coisa muito presente, muito traumática, né? A Zeli fala muito pouco em fome. A fome não é uma questão tão presente quanto no relato da Carolina de Jesus. Mas voltando para o paralelo com a Cláudia Fonseca, para os homens a ferramenta, na etnografia da Cláudia, a ferramenta de luta, de afirmação e de poderio dos homens é a valentia, é a força bruta, é a violência. E das mulheres é a fofoca. E a fofoca é uma coisa que é muito forte, tanto no relato da Zeli quanto no relato da Carolina de Jesus. Né? Elas sempre se queixando que a vizinha é fofoqueira, que ela não gosta de pegar água na bica porque a vizinha fala mal dela. Então, a gente tenta discutir um pouco essas questões e recomendo muito para vocês que conheçam esse texto da Zeli Terezinha Barbosa, eu acho, ou só Zeli Barbosa, não sei, não lembro. Mas da Zeli Barbosa, porque é um texto fazendo uma coisa meio cafona, é a nossa Carolina de Jesus do Rio Grande do Sul, né? É um texto super importante, super relevante, que não é tão conhecido assim. E o capítulo que a gente usou mais propriamente, não história oral, mas entrevistas de história oral que não foram produzidas por nós, é o capítulo 4, Flagelados pelas Coisas da Vida, que é um trecho de uma entrevista, não foi o nome do livro foi a gente que inventou, mas o nome desse capítulo não foi, Flagelados pelas Coisas da Vida. É uma pessoa que deu uma entrevista no projeto Memória dos Bairros. Então, a gente pesquisou no Arquivo Histórico Municipal Moisés Velhinho, tem ali as transcrições dos depoimentos do Memória dos Bairros, tudo datilografado. E a gente pode discutir um pouco depois, porque isso aí é uma coisa que a gente pensa em história oral, sempre pensa a pessoa gravando o depoimento, né? E a gente pode discutir um pouco como é se apropriar de um depoimento que foi gravado por outras pessoas com outros interesses e com outras preocupações. Né? Porque no Memória dos Bairros, foi na época que a prefeitura de Porto Alegre estava com o PT, então tinha toda uma questão da participação política, do orçamento participativo, e por outro lado os moradores usavam as entrevistas para apresentar suas reivindicações. Então, subjacente na entrevista tem a pessoa dizendo: aqui tem que melhorar, não sei o quê, tem que melhorar o calçamento. Elas expressavam através das entrevistas as suas reivindicações. E um pouco nos espaços existentes entre os interesses dos pesquisadores e dos pesquisados na ocasião, a gente tem que procurar as nossas preocupações de pesquisa, né? Isso aí foi um esforço que a gente teve que fazer. E aparecem, né? Porque a entrevista de história oral nunca contém apenas aquilo que o pesquisador quer, nem apenas aquilo que o pesquisado quer. Né? Sempre tem as informações que estão ali circulando. Então, a gente encontrou duas coisas que estavam relacionadas à nossa pesquisa, que estavam presentes nessas entrevistas. Por que morar na vila e como foi morar na vila? E aí a gente tem alguns relatos, inclusive algumas falas. Só um pouquinho, gente. Algumas falas dessa parte da história oral a gente usou, a gente trabalhou com elas antes em outros capítulos, porque eram muito fortes, né? Mas a pessoa narrando essas dificuldades de se manter, seja pela questão econômica, e eu insisto que a questão econômica é muito importante, tão importante quanto a remoção, embora não seja tão visivelmente violenta, mas é uma violência.
E também alguns relatos de remoção, né, da pessoa que veio caminhando, tirou as coisas, isso aí é muito comum também. E outra narrativa que é muito importante, em que a gente procurou analisar não apenas do ponto de vista da factualidade, assim, da veracidade factual do depoimento, mas o significado do depoimento em si, que é a narrativa de quando a gente chegou aqui só tinha mato. Que tem, muitas vezes tem de fato pode ser verificado, né, a veracidade dessa afirmativa, mas independente disso, isso simboliza um protagonismo na ocupação do território, né, e essa coisa que eu estava falando para vocês antes, de chegar e aí a partir dali a coisa começar a ter água, ter luz, ter calçamento e depois eles terem que ir embora. Então, tem um pioneirismo na ocupação dos espaços urbanos, que é expresso através dessa fala de quando a gente chegou aqui só tinha mato. E isso está presente em várias vilas, né, em vários, porque a gente tem, eu não vou saber qual é cada depoimento, mas tem memória dos bairros da Lomba, tem memória dos bairros da Restinga, tem memória dos bairros da Santa Rosa, tem várias memórias dos bairros. Em vários lugares diferentes essa fala se repete. Quando a gente chegou aqui só tinha mato. Então a gente diz que tem uma dimensão mítica, histórica e não me lembro qual é a outra, mas enfim, que tem a factualidade de chegar ali, ter mato e política. Mítica, histórica e política. E tem o significado político de afirmar que nós chegamos aqui, nós somos os primeiros a ocupar esse território. Então, esse mecanismo que eu falei, de ocupar, chegar, conquistar os benefícios e não poder gozar desses benefícios. Porque quando essa terra se torna interessante, aí vem a especulação imobiliária e a cidade cresce em cima das malocas. Então, é uma cidade que devora malocas, né? Esse é o título, não é uma expressão que a gente encontrou em alguma entrevista ou em algum trecho de algum texto, mas eu acho que expressa bastante essa dinâmica de crescimento da cidade. Um colega meu disse, colega meu da FE disse, não, a cidade não devora malocas, a cidade devora e vomita malocas, né? Porque sempre coloca mais adiante. Mas é uma maneira poética, digamos assim, de dizer que a cidade tem essa dinâmica de crescimento, e aí eu já vou concluir passando a palavra para a Neila, né, que vai continuar dando um exemplo da Vila Santa Luzia e da Ilhota, que são lugares que foram, que a cidade cresceu para cima deles e aí as pessoas foram mandadas para a Restinga. Então eu agradeço para vocês e estou aqui à disposição para a gente debater depois. Obrigada.